Sejam bem-vindos a mais um Conexão EJA. Eu sou o professor Edson Rangel e hoje a gente começa do começo. O que é biologia? Olha esse mapinha que eu fiz aqui, do jeitinho que eu gosto. Vamos descobrir juntos o que está escrito nele? Sem mistério, bora lá! Olha aqui no mapa. Biologia vem de duas palavras do grego. Bio, que quer dizer vida, e logos, que quer dizer estudo. Então, biologia é literalmente o estudo da vida. Ela é a ciência que estuda todos os seres vivos, das microscópicas bactérias até as imensas baleias. Tudo que vive é biologia. Simples assim. E olha que interessante. A biologia ela é tão rica e tão diversa que ela se divide em vários ramos de estudo, porque um ramo só não daria conta de estudar todos os seres vivos do planeta. Então ela se divide em citologia, que é a ciência que vai estudar as células, aquelas que formam o nosso corpo, o nosso organismo, a anatomia, que estuda a forma do nosso corpo, a fisiologia, que estuda o funcionamento do nosso corpo, a histologia, que estuda os tecidos que formam o nosso organismo, a embriologia, que estuda os embriões, a zoologia, que estuda os animais, a botânica, que estuda as plantas. Sabe aquela árvore, aquela plantinha que você tem em casa? É tudo estudado pela botânica. A ecologia, que estuda como os seres vivos interagem com o meio ambiente. Vários e vários ramos, né? A gente não precisa aqui decorar tudo correndo agora, tá bom? Mas é interessante que vocês saibam que a biologia ela é uma ciência muito rica e dividida em vários e vários ramos de estudo. E aqui agora vai uma questão que cai em prova, tá bom? Então preste atenção. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos. Mas o que é um ser vivo? Bom, a ciência define um ser vivo por três características principais. Eles devem ser formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. Devem ter metabolismo próprio. Eles devem ser capazes de converter ou de produzir a energia necessária para o seu funcionamento, para o funcionamento do organismo, para eles sobreviverem, para eles continuarem vivos. Então eles devem ter a capacidade de produzir a sua energia de sobrevivência através do seu metabolismo. E eles devem ser capazes de se reproduzirem, ou seja, gerar novos seres semelhantes a eles. Mas a gente tem uma exceção nessa história toda, tá bom? O vírus. Sabe aquele vírus chatinho daquela gripe que te pega e que te deixa meio baqueado? Então, ele não é formado por células e ele também não tem metabolismo próprio. O vírus ele é denominado na ciência de parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue ter o seu metabolismo em funcionamento e criar cópias dele mesmo se ele invadir uma célula hospedeira e usar todo o aparato ali daquela célula para se reproduzir. Por isso, ele não é considerado pela ciência um ser vivo. Bom, galera, e aqui agora eu destaco no nosso mapa dois nomes muito importantes para a história da biologia. O primeiro foi o Charles Darwin. Ele foi o criador da teoria da evolução. Ele explicou como que os seres vivos foram se modificando ao longo dos milhões de anos para conseguir sobreviver na Terra. Sabe aquela história de que o ser humano é parente do macaco? Então, é aí que entra o Darwin. Mas calma, que a gente vai estudar isso em uma aula mais pra frente, beleza? E a gente também tem aquele cientista que foi considerado o pai da genética, Gregor Mendel. Mendel, ele era um monge austríaco e ele estudava ervilhas. Isso mesmo, aquela coisinha verde que muita gente não gosta de comer nas comidas, isso daí. Ele fazia experimentos genéticos com as ervilhas e ele descobriu como que as características então passam de pai para filho. Ele descobriu a hereditariedade, tá bom, galera? Juntando então Darwin e Mendel, a gente tem o que a gente chama hoje em dia de biologia moderna. É aí que a gente consegue explicar todas essas características da evolução e também da genética. Sabe aquela história daquele filho que tem um olho azul, mesmo os pais tendo um olho escuro? Isso daí é explicado pela genética que foi desenvolvida por Gregor Mendel. Então agora vamos fazer uma revisão geral do nosso mapa? Bora lá, galera! Então, biologia é uma palavra que vem do grego e que significa o estudo da vida. A biologia ela é a ciência que estuda todos os seres vivos. E os seres vivos, eles são considerados vivos se eles tiverem três características muito importantes. São formados por células, têm a capacidade de reprodução e têm metabolismo próprio. Lembrando que a exceção disso, a gente tem o vírus. E a biologia ela é dividida em vários ramos, por ser uma ciência muito rica. Vários e vários ramos, como por exemplo, citologia, que estuda as células, e a embriologia, que estuda o desenvolvimento dos animais e dos humanos. E também os dois cientistas aí que foram muito importantes e marcaram a história da biologia, Mendel
e Darwin. Um com a teoria da evolução, no caso Darwin, e o outro considerado o pai da genética, Mendel. Então é isso, galera. Viu como nossa aula foi papo rapidinho? Agora que você já sabe o que é biologia, de onde vem a palavra, quais são os principais cientistas, qualquer dúvida você pode mandar no direct do Instagram ou nos comentários aqui do canal. Ah, e se você não é inscrito, se inscreva aqui no Conexão EJA, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação das nossas aulas, tá bom? E me segue também no Instagram, @Prof. Edson S. Rangel, para mais novidades aí que vão surgindo no nosso canal. Beleza, galera? Até a próxima aula. Tchau, tchau!